Fala, pessoal, boa noite aí. Estamos começando mais um podcast, né? É o nosso terceiro episódio. O nosso terceiro episódio, ele tem como objetivo falarmos sobre liderança e gestão de pessoas. É um tema aí que está em vigor. Estamos no nosso terceiro podcast, acompanhado do meu amigo de negócio, Eliel. Eliel que em todo podcast está aí ajudando, contribuindo com suas informações. Fala um pouco aí para nós, Eliel. Boa noite. Boa noite, galera, boa noite, pessoal. É sempre bom estar aqui com vocês, para a gente aprender junto e compartilhar ideias aí. Ok, o nosso podcast, como eu gosto de dizer, ele chama Podcast Revolution. Ele tem o objetivo de fazer uma mudança mental nas pessoas, seja ela no mundo de negócios, seja ela na própria vida familiar, em qualquer ramo, a pessoa pode estar aprendendo um pouco mais e mudando a sua mentalidade. Hoje, pessoal, é com muita alegria aqui que a gente recebe o nosso amigo Wanderson Vieira. O Wanderson Vieira, ele é formado em Direito, tem uma empresa que leva o próprio nome, Wanderson Vieira, trabalha em uma grande multinacional durante 26 anos, né? É uma trajetória boa aí, uma multinacional do ramo de mineração. Atualmente tem um canal pelo Instagram, no qual ele tem o objetivo de ajudar líderes a criar sua equipe e bater metas, criando uma cultura de resultados. Então, ele já tem uma vasta experiência aí no mercado, para que possa contribuir com a gente, falando um pouco sobre mais liderança e gestão de pessoas. Fala aí, Wanderson Vieira, conta um pouco aí sobre você, sobre a sua trajetória. Boa noite a todos aí. Boa É noite. uma satisfação, uma alegria de ser convidado para participar desse podcast. E um pouquinho da minha trajetória. Eu trabalhei por mais ou menos 25 anos dentro de uma grande empresa. Comecei desde mecânico, chegando a cargo de liderança na supervisão, onde tinha mais ou menos 45 pessoas, tá? Depois eu saí dessa empresa e vi a necessidade de ajudar líderes a resolverem problemas que eu também tinha com relação a tratar junto aos meus liderados, no desenvolvimento. Então, muitas vezes a gente tem muitas dúvidas. E eu investi, né, em várias formações para que eu pudesse ainda mais melhorar a parte de liderança, aprofundando mesmo no estudo relacionado à gestão e liderança. Para quê? Para que eu conseguisse ajudar os líderes, principalmente aqueles que estão no início de carreira, a como lidar com seus liderados, com relação ao engajamento, motivação, para que a equipe ela dê resultados. Que o líder ele tem que saber lidar com os liderados, fazendo com que eles se desenvolvam, e isso aí retorna com os resultados. Então, eu sou coach em liderança e carreira, né? Já venho fazendo esse trabalho há 4 anos. Eu tenho a minha empresa, eu faço os atendimentos, tenho os meus programas, tenho um site relacionado também que lá você encontra dicas, orientações também para ajudar os líderes a, a fazer uma gestão melhor. Então, esse aqui é um pouquinho da minha trajetória, tá? E o porquê que eu iniciei esse trabalho. Excelente, Wanderson. E, tipo assim, um dos maiores desafios hoje é formar líderes, né? Já é da nossa sabedoria isso. E ser um líder que traga resultados. Além disso, tem um outro desafio, é ser um líder gestor, né? Além de um líder que traga resultados, essa pessoa tem que ser um líder gestor, engajado com a sua equipe. Levando em consideração o líder propriamente dito, de acordo com o seu conhecimento, Wanderson, o líder, na sua concepção, na sua avaliação, ele é um cargo, ele é uma função ou uma habilidade? O que você pode nos contribuir aí mediante a sua experiência que você acabou de contar, de uma vasta trajetória que você tem aí à frente de pessoas e fazendo a liderança? Sim, a questão do líder, ele vai ter várias situações com relação a cargo. Muitas pessoas enxergam
a liderança, né, quando a gente leva para o lado do cargo, que é uma situação de uma pessoa ocupando um cargo de autoridade, né? Então, essa parte o cargo de líder, aquele cargo onde tem uma autoridade, um gerente, um diretor, um supervisor, coordenador, né? Então, quando a gente traz a liderança, né, para a questão da função, então a função ela se traduz como uma situação onde que várias pessoas dentro de uma equipe ela pode exercer aquela função de liderança, ela pode chegar a liderar aquelas pessoas através daquela função de líder, engajando aquelas pessoas, levando ela a um resultado em comum, tá? E com relação às habilidades, a liderança é uma habilidade, sim, muitas pessoas ela têm uma predisposição com relação aos seus comportamentos, habilidades, competências, que elas podem desenvolver durante a sua vida profissional. Então, ela pode trazer essas questões e se tornar um líder, por meio de quê? De uma orientação que ela vai fazer com que ela consiga adquirir as habilidades e competências. E tem que ter, e tem pessoas que já nascem com alguma predisposição. A gente vai até, eu creio que a gente vai falar um pouquinho sobre isso durante a nossa conversa aqui, entrando mais nesses detalhes. Excelente. Excelente, o Wanderson. Então, assim, de acordo com a sua concepção, o líder, a liderança é um cargo, é uma função, é uma habilidade, né? A pessoa tem que ter essas três atribuições aí praticamente para poder tá exercendo uma função à frente, né, Eliel? E isso é interessante porque a liderança, ela vai muito mais do que você ser aquele chefe autoritário, alguém que chega só impondo. A liderança, ela vai muito mais além disso. É, o Gerson, exatamente. Se a liderança ela é uma habilidade, e o Anderson citou que tem pessoa que já tem uma predisposição para isso, já tem uma habilidade que já vem ali de forma nata, tem outras pessoas que precisam desenvolver. Então, se é habilidade, é possível ser desenvolvida. Mas, como o Anderson disse, existe cargo também de liderança. Mas nem todas as pessoas que estão no cargo de liderança, ou nem todos os gestores, muitas das vezes são líder. Mas todos os gestores deveriam ser líder. Deveriam ter a competência de liderar. Porque liderança também pode ser vista como uma competência, certo? Então, partindo desse princípio, se pode ser desenvolvida, aí entra o seu papel hoje no mercado, né, Wanderson, como você comentou no início. Usar método, usar ferramentas para desenvolver essa competência nas pessoas que têm vontade de ser líder. Positivo. Positivo. E assim, pessoal, o Wanderson e Eliel, uma das virtudes de um grande líder hoje é formar outros líderes, né? O líder, ele tem que olhar para a sua equipe e fazer com que aquelas pessoas cresçam para que você possa alcançar outros patamares maiores. Ô, Wanderson, de acordo com a sua trajetória e sua experiência, você pode, assim, nos falar um pouco mais quais os métodos que você utiliza no seu trabalho para poder desenvolver líderes e gestores? Sim. É interessante a gente falar, e a gente voltando até um pouquinho aqui, com relação ao chefe, né, que a gente fala muito que antes tinha muito essa questão, né, em vez do cara, a pessoa, ela se desenvolver com relação a desenvolver as equipes, quando o cara, ele se torna um chefe, né, tem essa posição, ele vai passar por cima de várias situações, que é o quê? Cuidar de pessoas, desenvolver pessoas, né? E um dos trabalhos que eu faço, né, ele é um programa onde que ele tem 4 pilares. Então, eu vou falar os 4 pilares, mas vou enfatizar o primeiro. O primeiro é autoconhecimento. O segundo é clareza.
O terceiro é os sabotadores. O que está sabotando aquela pessoa para ela não se desenvolver? O quarto é planejamento e ação, onde que vai ser direcionado e trabalhado o que o líder precisa, aquele gap que ele precisa ser trabalhado com relação à sua liderança. E aí, quando eu falo de autoconhecimento, é o principal fator para que a pessoa ela consiga ter uma boa liderança. Muitas vezes, a pessoa ela não conhece seu estilo de liderança, seu estilo de comunicação, ela não sabe seu perfil comportamental, ela não se conhece. E eu falo isso porque, durante minha carreira, quando eu comecei a fazer um processo, porque eu participei por isso, e eu tive uma transformação com relação a essa metodologia, através dos estudos que eu fiz, e quando eu verifiquei, eu entendi o porquê que eu tomava determinadas situações. Aí ela vai influenciar muito nas questões que o líder ele tem que ter, por exemplo, inteligência emocional. Eu tenho que saber como que eu lido com as pessoas de perfis comportamentais diferentes. Quando eu começo a me conhecer, eu conheço as outras pessoas, como elas interagem comigo, com o modo que eu direciono elas, que eu oriento. Então, para cada pessoa, você tem que saber como se comunicar. A principal situação que muitas vezes o líder ele tem dificuldade são os ruídos de comunicação. Isso é muito bom, hein? Os ruídos de comunicação. Esse é um tema e tanto. E aí, o que acontece? Eu vou entrar um pouco mais dentro dessas situações só para a gente ver como é que tem que ser trabalhado, tá? Perfil comportamental. São 4 perfis onde que tem a dominância, a estabilidade, a influência e a conformidade. Cada um desses perfis, ele tem uma característica diferente. O líder, a partir do momento que ele conhece esses perfis, ele vai conseguir verificar o seguinte: cada pessoa, de acordo com o perfil, ele vai ter as habilidades natas que ele já nasce com elas. A partir disso, você consegue colocar as pessoas no lugar certo. Perfeito. A pessoa ela tem uma habilidade de trabalhar mais concentrado, com cálculo, então se você colocar ela numa determinada função, que ela não tem essas habilidades, ela vai ter muito mais dificuldade de estar adquirindo essas habilidades, e muitas vezes ela não vai conseguir ter essas habilidades, ela vai começar a desmotivar, e aí que você tem aquelas pessoas que você fala assim, olha, ela estava indo tão bem, e agora ela parou de performar. Mas muitas vezes ela está no lugar errado. Ô Anderson, aí a gente está falando a necessidade do líder conhecer sua equipe, né? Ele conhecer as habilidades da sua equipe. Tem uma frase que fala que a gente não pode julgar um peixe pela capacidade dele de subir em árvores. Então, talvez Isso. a pessoa tenha alguém na equipe com uma capacidade nata, uma habilidade nata diferenciada e não percebe isso. Verdade. Inclusive, assim, só fazendo um adendo aí, você falou de comportamento, né, Vandes? Comportamento hoje, assim, vou te falar com toda clareza, quando eu comecei a mexer no ramo de negócios, obras, antigamente o chefe, o líder, ele era o chefe, né? Hoje mudou, o nome é líder. Ele podia brigar com a equipe, podia xingar, chamar atenção. Isso era visto como um chefe bom, alguém que colocava ordem na casa. E comportamento hoje a gente vê que é o mais importante dentro das companhias. E existe uma estatística que hoje aumentou, era 90%, hoje é 91% das pessoas que são mandadas embora é devido a comportamento, para você ver. E esse comportamento afeta a equipe diretamente, fazendo com que a equipe desanime e não consiga alcançar os seus objetivos. Não é justamente isso que você estava citando? Sim, eu vou te dar um exemplo, assim, muitas vezes, e justamente, olha, as pessoas elas são contratadas pela sua habilidade técnica e são demitidas
pelas ações do seu comportamento. Isso aí é fato. Exatamente. Mas isso aí vem muito dessa característica, porque quando você fala aqui, até voltando um pouquinho o que o Eliel falou aqui, ó, quando você fala que o líder ele tem que conhecer a sua equipe, ele tem que conhecer a sua equipe. Eu trabalho primeiramente com o líder porque ele tem que se conhecer. A partir do momento que ele é um líder, eu vou dar um exemplo, tá? Ele é um líder que ele não tem paciência, ele quer tudo e é uma característica, por exemplo, de um líder dominante, tá? Ele é mais ágil, ele faz a coisa acontecer. Então, se ele tem na equipe dele uma pessoa que ela é um estilo, por exemplo, estável, que ele toma decisões, mas ele pensa muito, ele analisa primeiro alguma situação para tomar uma decisão. Então, ele é mais lento para tomar decisões. E muitas vezes, o líder ele não pode fazer julgamentos. Ele tem que conhecer as pessoas e as características. Porque senão ele vai acabar fazendo o seguinte: olha, eu te falei para fazer isso aqui, eu quero para amanhã. Só que aquela pessoa, ela é muito criteriosa. Por exemplo, eu vou pegar um perfil que eu conforme, ele é extremamente criterioso. Ele vai entregar um trabalho que ele vai analisar, ele vai verificar se tem fundamento científico. Na hora que ele trouxer, se você questionar ele, ele vai te dar fatos e dados para comprovar aquilo. Aí, se o líder ele não conhece as características das pessoas que trabalham com ele, o que vai acontecer? Ele vai começar a falar que aquela pessoa ela não está performando do jeito que ele acha que deveria de performar. Ele vai colocar essa pessoa, talvez, num lugar onde que, muitas vezes, ele precisa de uma pessoa que seja mais ágil, em vez de ser mais criteriosa, que seja mais... que busque uma perfeição naquele que trabalha, que é um problema também que tem, mas assim, você tem que conhecer o perfil. Então, você tem que saber colocar as pessoas no lugar certo, mas a sua comunicação com o liderado, ela tem que ser direcionada para a característica e o perfil que ele tem. Justamente, isso líder não conhecer o seu próprio perfil, o perfil da sua equipe, ele acaba mandando as pessoas embora erroneamente, né? Pelo fato dele próprio não conhecer a equipe dele, o perfil da equipe dele, né? É a mesma coisa de chegar para você, por exemplo, se você tem uma característica, as pessoas, por exemplo, estáveis e conformes, como elas são mais criteriosas, elas gostam de detalhes, chega um líder, por exemplo, eu sou um líder dominante, e a minha característica é o seguinte: na hora que eu vou me comunicar, eu comunico com da mesma forma com todo mundo, todas as pessoas da equipe. E a equipe, elas têm características diferentes. Quando eu chegar para passar uma informação para o cara que ele tem a característica de estável e conforme, ele gosta mais de detalhe, se eu sou dominante, eu vou passar aquela informação rápida, sem detalhe. Então vai faltar detalhe ali. Na hora que eu for cobrar daqueles dois colaboradores, eu vou esperar um resultado e eu posso ter outro. Por quê? Eles vão te entregar, mas do jeito que você pediu. Eles precisam de mais detalhes. Então, por isso que você tem que se conhecer qual que é o seu perfil. Então, eu tenho que aprender a adequar a minha comunicação como líder aos membros da minha equipe. E aí eu vou conseguir ter mais resultados. Interessante você falando de resultados aí. Essa semana eu estava estudando, né, um pouco mais sobre o nosso assunto. Um dos 4 pilares, existe sempre os 4 pilares, né, para você se tornar um líder e fazer acontecer. Um líder, qual é a função do líder hoje? Ele chega numa equipe, a função dele é o quê? É contratar pessoas. Ele tem que chegar lá e contratar pessoas para compor o time dele. A segunda é dar feedback durante a trajetória, durante a execução do negócio. Terceiro é promover pessoas. Você vê, você contratou, você deu feedback, você está promovendo pessoas. Vai chegar um ponto que você vai mandar essa pessoa embora.
Mas se você mandou ela embora, é porque ela fugiu um pouco da cultura que você mesmo colocou, até mesmo a cultura da empresa, a cultura do seu perfil. Então, assim, Uhum. o que é cultura? É o comportamento até um determinado limite que a gente tolera. A partir do momento que você não tolera, o que você faz? Você manda essa pessoa embora. Mas muitas vezes é por falta de conhecer o perfil do profissional, de fazer com que ele possa alcançar performance maior. E aproveitando o engajamento da conversa aí, existe a palavra performance, que é um desafio hoje, é fazer as pessoas performar. E de acordo com a economia comportamental, existe uma equação, que é performance é igual talento menos interferência. Às vezes você Uhum. tem uma pessoa que performa, mas ela é talentosa, vamos colocar em números, ela é 10% talentosa, mas ela traz 8% de interferência, 8% de ruídos, que até a gente já falou, ou seja, subtraindo o talento dela, que é 10 menos 8, vai sobrar 2, ou seja, ela está performando, mas está trazendo problema para você, e isso não é legal. Qual é o desafio hoje para a gente poder estar fazendo as pessoas performar e dar os resultados que o líder almeja, de acordo com a sua percepção, de acordo com o que você tem vivido aí durante essa trajetória sua? Como fazer as pessoas performar? Ok. Elas precisam primeiro, você falou um pouquinho da questão aí até de contratação, mas Sim, assim, e cultura de empresa, tá? Então, eu vou falar um pouquinho porque, assim, dentro do meu trabalho, eu verifico muito a questão de como que estão sendo as contratações. Cultura de empresa, né? É o jeito que ela trabalha. A cultura da empresa, ela tem que ser disseminada a partir do momento das camadas de cima. É o perfeito. CEO, o presidente da empresa, os diretores, aí vem para os gerentes executivos, gerente de área, e aí vem chegando até o supervisor, que vai passar para a equipe. Ele vai ser a pessoa que vai divulgar e disseminar essa cultura, tá? Tendo uma cultura, na hora que eu vou fazer a minha contratação, e o líder, ele tem uma função muito forte nisso, porque ele tem que conhecer bem as características daquela área onde que ele vai, daquela função onde que ele vai ser contratado, onde que ele vai contratar a pessoa e tem as características ali, o que que ele tem que saber? A parte técnica, agora, que a gente conversou um pouquinho para trás, a parte comportamental, o que que eu quero e como é que eu vou fazer a contratação. Vai chegar nessa pergunta que você me falou, que você me fez. Eu preciso de fazer uma contratação levantando primeiro quais são as características daquela pessoa que eu quero na minha equipe. Ela vai complementar, tá? A, 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 a equipe como um todo. Então, eu tenho que verificar qual o perfil comportamental, quais são as características. E, para isso, eu tenho metodologias para fazer essa contratação. A fazer essa avaliação para que eu contrate a pessoa com as características, tanto técnicas, quanto principalmente as comportamentais, que a técnica a gente consegue ensinar. Né? Justamente, antes de você chegar nessa, só um adendo mesmo, antes de chegar na pergunta aí de como fazer um colaborador ter alta performance, você está falando um pouco de cultura. A cultura, às vezes você pega um currículo de uma pessoa, né, Liel? Você pega o currículo de uma pessoa ali, essa pessoa tem várias habilidades, várias técnicas. Só que você tem que adequar o profissional à cultura. A cultura da empresa e depois apresentar a ele o seu sistema de trabalho. Como é difícil isso, né? Você fazer a pessoa trabalhar conforme a cultura, né? Real, Jefferson, é até o que o Anderson estava falando. A contratação, ela tem que ter um processo de entrevista, de entendimento, de reconhecimento do talento e principalmente do comportamento, dos valores daquela pessoa. Por quê? Os valores das pessoas que vão ser contratadas o ideal é que coincida com o valor da empresa, não ao contrário. Não a empresa se adequar aos valores e cultura do colaborador.
Então, quando você já contrata alguém que os valores coincidem, é muito mais simples, é muito mais fácil essa adaptação. E, Certo, Anderson? é justamente, essa era uma das nossas perguntas do debate, a questão da cultura. Então, na sua opinião, Léo, a pessoa, o colaborador tem que se adequar à cultura da empresa? Mas para mim funciona assim. O colaborador, o ideal é que os valores e a cultura se coincidam. Por quê? Isso é bom para a empresa, isso é bom para ele, para quem está entrando, porque essa adaptação vai acontecer de forma harmônica, mais tranquila. O que acontece nas maioria das vezes? Não tem essa coincidência de cultura, ele se sente deslocado. Ah, esse lugar não é para mim, as pessoas aqui não me entendem, e, e eu estou fazendo isso, mas eu não concordo. Cara, se chegou nesse ponto, aí começa a desgastar a saúde mental do colaborador, ele começa a fazer raiva no líder dele Tá tudo imediato. chegando na performance aí, ó. Como fazer a pessoa ter alta performance? Então, ou seja, aí eu deixo essa bomba aí pro antes terminar de responder aí. Terminei antes. Aí, Anderson, responde essa bomba pra gente aí. Perfeito, Leão. E é o seguinte, é isso, tá? E dentro da minha experiência, como eu trabalho com liderança e carreira, eu trabalho também com pessoas, recolocação de pessoas no mercado de trabalho, transição de carreira, e todos esses trabalhos são feitos principalmente com autoconhecimento. E quando eu preparo pessoas para entrevista, ou para entrar dentro de uma empresa, a primeira coisa que eu faço, aí eu vejo os dois lados, tá? A primeira coisa que ele tem que saber, quais são seus valores? Você tocou bem no ponto. Porque as pessoas, elas têm valores inegociáveis, tá? Se os valores delas não coincidem com os valores da empresa, ela vai chegar num ambiente, o ambiente ele não vai estar adequado para aquela pessoa estar trabalhando ali. Então, ele vai ficar ali nos 6 primeiros meses, no início, aí ele vai começar a Exatamente. desmotivar e vai começar a dar problema para o líder. Então, Exatamente. assim, quando eu falo com eles, com essas pessoas e oriento, a primeira coisa você tem que pesquisar cultura da empresa que você está trabalhando. Você tem que saber a empresa que você está trabalhando. Por quê? Você está no mercado, você é um profissional que tem que também fazer escolhas. Você tem que saber fazer as escolhas. Ter a clareza, aí que eu falo do processo. Ter clareza de quem que você é e se aquela empresa ela vai oferecer e você vai oferecer o que você tem de expectativa, de propósito. Isso aí tem que estar alinhado com a empresa que você vai entrar. Essa empresa ela vai conseguir te fazer com que você alcance o seu propósito. Aí, isso aí por parte de quem está entrando, tá? Do cara. Aí, vamos lá para a E o parte da líder? empresa. E o líder nesse papel? Vamos lá, vamos dar Aí, sequência ao aí que eu raciocínio. estou entrando agora a questão da empresa. O líder ele tem que fazer uma avaliação de quem está chegando. Se ele tem as características, se os valores daquela pessoa que está concorrendo àquela vaga, elas coincidem com os valores da empresa. Se coincidem com os valores que ele prega dentro da equipe dele, se ele vai conseguir, se essa pessoa ela tem as características comportamentais, que ela vai somar com a equipe que ele tem. Quando a gente fala de equipe de alta performance, e a gente está falando aqui em performance, como é Sim. que eu monto uma equipe de alta performance? É justamente colocando pessoas no lugar certo. Aí a gente vem nessa parte que a gente acabou de falar agora. Ela tem que estar, os valores, os propósitos que ela tem, se aquela empresa ela vai atender aqueles propósitos, e é claro, tá? Muitas pessoas, quando ela vai ser contratada, ela quer procurando um emprego, muitas vezes elas entram pelo simples fato de, olha, eu tenho que pagar minhas contas, né? Mas o líder, ele tem uma responsabilidade, como você perguntou agora, Jefferson. Mas e o líder, o papel dele nisso aí? Ele tem que fazer essas avaliações. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, o líder ele não está preparado para fazer essas avaliações. Aí, Muitas vezes ele deixa na mão do RH, sim?
Anderson, eu vou deixar um comentário aqui de um exemplo, né, que já aconteceu comigo e com um líder que eu tive, uma pessoa que me ensinou muito, me levou ao crescimento, e ele usava essa frase, usava o tempo todo quando chegava pessoas novas. Ele falava assim, ó, você está chegando na minha equipe, aqui funciona assim, eu espero esse e esse resultado, as pessoas aqui trabalham dessa maneira. Ah, em outras equipes pode trabalhar assim, mas comigo a gente funciona assim, tal horário e tal, tal, tal. Ele deixava claro o que ele esperava do colaborador que estava chegando. Ele passava para mim, a gente tem que dar clareza para o colaborador que está chegando. E, paralelo a isso, ele dizia uma frase que é muito forte. Ele falava assim, ó, vocês estão chegando hoje, né? A empresa tem 3 meses para saber se vão continuar com vocês, que a gente chama de experiência. Mas Uhum. não se preocupa não, porque vocês também têm 3 meses para perceber ou para saber se você quer continuar nessa equipe ou nessa empresa. E essa frase, na hora que ele falava, parece ser rude, parece ser forte, mas é a pura realidade. Desde que o líder deixa claro o objetivo dessa equipe, a gente aqui trabalha assim, nossos valores inegociáveis são esses e esses, a pessoa tem a oportunidade de decidir, falar assim, não serve para mim, não é o que eu esperava, aqui eu não vou conseguir entregar o meu melhor, não vai cumprir o meu propósito, e a pessoa tem a oportunidade de se demitir. Ó, pra você ver que interessante. Tudo isso aí está complementando o que é alta performance, né? É fazer as pessoas ter alta performance. Mas assim, é, igual eu citei da equação lá da economia comportamental. Às vezes o cara é talentoso, né? Você tem uma pessoa ali que é talentosa, boa, entrega resultados, mas traz ali problemas direto para você. Será que a pessoa entregou o resultado? A pessoa tá andando conforme o que você planejou, mas traz problemas demais? Isso aí é uma pessoa ainda de alta performance? O que vocês entendem aí? Uma pessoa que traz ruídos, toda hora chega problema no gestor. Essa pessoa é um líder, é uma pessoa de alta performance? Vou responder O que essa você faria? O assim. que você faria com essa pessoa na sua equipe, ô Anderson? É o exemplo que eu acabei de falar um pouquinho, e você exemplificou com essa pessoa agora aqui, tá? A pessoa é de alta performance, conhece muito, tá? Chega na área, é uma pessoa que vai lá e entrega o serviço, mas ele não sabe trabalhar, por exemplo, em equipe. Ele não joga para a equipe. Ele Exatamente. faz para ele, executa lá, mas eu preciso que ele entenda que a entrega não é só dele, é da equipe, tem que trabalhar com a equipe também. Muitas vezes ele é talentoso, ele tem conhecimento, mas ele não está colaborando com a entrega que a gente precisa, o objetivo em comum. Então, ele não está sendo um cara, uma pessoa que está performando, a gente fazendo uma análise com relação à entrega da equipe. É que eu falo, a pessoa, às vezes, ela tem muito conhecimento técnico, mas o comportamental, ele não é adequado. Então, essa pessoa, muitas vezes, tá? E como que a gente trabalha isso, né? Você falou um pouquinho do feedback. 91% das pessoas, dos líderes, não sabem dar feedback. E olha que esses números tá diferente esses números, tá? Chegou a 91, antes era 90, era 80. É, Tá sendo e o bem que que acompanhado. Ou acontece? E o seja, que que tá aumentando, tá piorando, né? O diálogo tá cada vez pior entre líder e liderados. Sim, tá? E essa parte do líder, ele não saber dar o feedback, porque o feedback é de desenvolvimento. É aquele onde que ele vai, por exemplo, esse profissional, que ele é talento, ele tem que ser trabalhado, tá? Ele tem que ser trabalhado. E como é que eu faço isso? Por meio do feedback. Eu vou dar o feedback, eu vou, por meio desse feedback, mostrar para ele o caminho, fazer um compromisso,
e fazer o acompanhamento. Eu tenho que dar um tempo ali, eu não vou entrar muito no detalhe do feedback, tá? Isso aí é para um outro momento. Mas, É assim, outro tema. o que acontece? Se ele não sabe dar o feedback, essa pessoa, para você corrigir, tá? O caminho que esse profissional que tem tanto talento, para ele corrigir a parte onde que ele tem aquela parte onde que ele vai perder, né? E você aproveitar e conseguir transformar aquele talento ali realmente no resultado para a equipe, você tem que fazer um desenvolvimento dele através do feedback, orientar. É a função do líder. Mas agora ele tem que saber como fazer isso. E é muito do que a gente trabalha, né? Então, assim, Eu vou dar um exemplo também, tá, antes, relacionado a isso. sim, Já aconteceu comigo, tá? Eu estava em uma empresa que eu estava exercendo um cargo de liderança, e eu sempre entendi que liderança, um dos papéis importantes da liderança é desenvolver novos líderes. Então, sempre foquei nisso e me preocupei com isso. Então, a minha equipe chegou várias pessoas e eu percebi em uma delas, como você disse, um talento, uma habilidade que essa pessoa tem, uma tendência, uma facilidade para exercer um cargo de liderança. Só que precisava ser desenvolvido. Então, a técnica dessa pessoa não era boa, ela não tinha uma técnica elementar, mas ela tinha uma habilidade. E eu percebi aquilo e comecei a investir na habilidade daquela pessoa. Só que uma das coisas mais difícil hoje é você desenvolver pessoas. Por quê? Desenvolver pessoa, às vezes você tem que fazer isso que você falou, o feedback. É chamar a pessoa no canto e falar, ô companheiro, é, é isso e isso, a gente tem que ser assim, ou nesse momento não poderia comportar dessa forma. E receber isso é muito. As pessoas têm dificuldade em receber muitas vezes feedback. Aí aconteceu comigo uma vez. Eu já estava colocando ele à frente de pequenos trabalhos, essa pessoa, e em uma reunião eu cheguei na frente de serviço, ele vinha, a gente conversa, e encontrei uma dificuldade no trabalho, perguntei até pro profissional que estava executando, falei assim, mas por que a gente está fazendo assim? Aí ele falou assim, não, o fulano pediu assim. Eu fui, chamei, falei, fulano, mas e aí? Que a gente... Não, porque assim eu entendi aqui que é mais fácil. E falou em voz alta, perto de todo mundo. Eu olhei e falei, mais fácil? Aí eu fui, beleza. Esperei, voltei, depois fomos almoçar, depois do almoço chamei ele no canto, falei assim, deixa eu te perguntar, você é o responsável daquela frente, você tá como responsável, certo? Ele falou, certo. Aí eu fui e falei com ele assim, você se entende como medíocre, como uma pessoa mediana? Ele falou, não. Eu falei, eu também vejo que não. Eu vejo um potencial em você muito grande. Mas a fala que você teve agora há pouco é de pessoas medianas. Você escolheu o caminho mais fácil e fala isso em voz alta, e me desapontou a expectativa que eu estou tendo de você. Não é o que eu esperava de você. E, às vezes, fazer isso, claro que foi De uma à maneira. parte, de uma maneira tranquila, descontraída, e depois falou assim, vamos lá tomar o café. Fizeram depois do almoço, igual, vamos lá tomar o café. Ele não respondeu nada, ele não, no momento ele baixou a cabeça, não falou nada. Mas eu tenho a certeza que ele ficou desconfortável. Ficou desconfortável e E você usou como essa exemplo para a turma ao lado, né? esse é um papel difícil do líder, quando se fala de feedback. Porque o líder, ele traz o desconforto muitas das vezes. Ele tem que trazer o desconforto. É um dos papéis do líder, não adianta. Aí vem para uma outra pergunta aqui, né, ô Jefferson? O Sim. líder, ele é bonzinho, ele vai conseguir grandes resultados? O líder que tem medo de causar esse desconforto, de contrariar a equipe, ele vai conseguir grandes resultados? Me responda, Anderson. sim. Vamos lá. Para essa questão, volto de novo,
Vocês estão vendo que eu estou indo numa linha, tá? Que é muito da pessoa, do perfil e conhecimento, o seu autoconhecimento, tá? O líder ele tem que ter autoconhecimento, porque eu vou te responder essa pergunta aqui. Quando a gente fala de líder bonzinho, qual que é a característica dele? Qual que é o perfil da liderança? Qual que é o meu perfil, o meu estilo de liderança? O estilo de liderança, ele está muito direcionado ao seu perfil comportamental. O líder, que ele é o bonzinho, que a gente identifica, tá? Uhum. Você pode olhar que as características, elas são muito, assim, muito tranquilas para a gente evidenciar. Elas falam por si. Que é o líder... Não, elas falam por si. Que é o líder conciliador. Aquele líder, ele tem toda essa característica de chamar a equipe para tomadas de decisão, fazer parte da tomada de decisão. Ele é um líder onde que ele vai tomar uma decisão, ele vai fazer com que as pessoas elas participem daquela decisão. Isso aí, o líder, quando ele tem essa característica, ele começa a trabalhar a equipe, é o seguinte, trazer a equipe para o lado dele, fazer com que a equipe ela se sinta fazendo parte, né, de alguma coisa. Certo. E um dos itens que a gente fala em alta performance aqui, como o Jefferson tinha perguntado, tá? Só para a gente entrar nesse item, qual que é a primeira necessidade que as pessoas têm, tá? Isso aí é pesquisa científica. Uma, de se sentir importante. Exatamente. Segunda, fazer parte de algum grupo. Tá? E ser reconhecida. Então, quando o líder, por exemplo, e todos os estilos de liderança, ele tem a parte boa, não tem um estilo de liderança ruim. Então, quando o líder ele tem essa característica de chamar as pessoas para fazer parte junto com ele, ele é mais agregador, ele agrega mais a equipe, fomenta muito o trabalho em equipe, né, para ter um resultado. Só que aí tem uma parte que ele tem uma dificuldade muito grande de chamar a atenção, de apontar e fazer uma correção de um comportamento que não é o mais adequado. Uhum. Porque ele tem medo das pessoas ficarem com raiva dele. Exato. É esse ponto. Aí o líder bonzinho, nesse ponto, ele vai ter um problema, porque ele não vai chamar a atenção, ele não vai direcionar a pessoa no momento correto, naquilo que ele precisa ser chamado a atenção. Ele não vai fazer o feedback de desenvolvimento, ou seja, ele não vai desenvolver as pessoas. Ele vai ter uma situação que, muitas vezes, a equipe, ela começa a verificar essa situação. Ele é uma equipe que eles fazem tudo da forma correta, tá? E vai lá, começa a fazer de forma que não é o mais adequado, e ele não chama atenção. Então, a equipe, ela começa a desmotivar, por quê? Olha, eu entrego, eu faço do jeito que tem que ser feito, a outra pessoa não faz, e ela é tratada da mesma forma. Exatamente. Muitas vezes, essa pessoa até... Aí vem outras situações, ela recebeu um aumento, alguma situação de... Então, cria reconhecimento. Um clima ruim dentro da equipe. O líder, ele tem que saber gerenciar isso. Então, o líder bonzinho, ele tem que saber pontuar entre os outros estilos de liderança. Você como é que é engraçado, assim, até falando mesmo, eu acho que quanto mais a pessoa tem cargo de liderança, mais futuramente ela vai tendo uma equipe forte, né? Um exemplo é que hoje todo cargo que você vai contratar, você indica alguém, por exemplo, se você é um líder, você já conhece ali 5 ou 6 que você já trabalhou, quando você for para outra empresa, você leva essas mesmas pessoas, porque realmente é difícil chamar a atenção das pessoas, somente de alguém que você não conhece o perfil. Uma vez, por exemplo, que eu trabalho com o Eliel, um exemplo, e eu conheço o perfil dele, chamo ele para trabalhar comigo sobre a minha liderança, eu sei a forma de chegar já. Deve ser por isso que hoje as pessoas preferem chamar aquelas que já trabalharam com elas, porque além de conhecer o trabalho, os resultados, fica mais fácil você ter um diálogo aberto e transparente. O que vocês acham?
aí tem que tomar, é interessante quando a pessoa ela já conhece as outras pessoas, é claro, ela vai ter uma tendência a trabalhar, ou chamar essas pessoas para trabalhar com ele sob sua liderança, tá? Porque tem uma facilidade, porque já conhece. Um ponto que a pessoa tem que tomar cuidado, o líder, é que a gente tem a tendência de contratar pessoas que têm as nossas mesmas características. A gente Isso é um problema. Isso é um é um problema. problema. Isso muitos gestores ou antes não entendem isso. E precisa de pessoas com um perfil diferente. Isso é um problema. Mas como Travou aqui, só para mim? Tá cortando. Do Léo tá cortando. voltou. Não. Voltou, pode Mas mandar aí. E aí, Eliel, o que acontece? Isso é um problema mesmo. Por quê? O que acontece, tá? As pessoas, dentro de uma equipe, ela precisa montar uma equipe com pessoas com perfis diferentes. Igual eu havia falado lá atrás, ele tem que ter um cara que ele é mais analista, ele tem que ter um cara que é mais ágil para fazer as atividades, ele tem um comando, ele é mais rápido, ele vai fazer o serviço, entregar com um prazo mais apertado, ou, né, dependendo da situação, ele vai lá e faz, e ele tem uma flexibilidade maior. Tem pessoas que não têm essa flexibilidade. Então, as características, elas são contrárias. A partir do momento que o líder ele conhece as características, essas características que são diferentes, elas vão se complementar. E aquelas iguais, elas vão se potencializar. Mas aí é que o líder ele tem que ter conhecimento da sua equipe. Quando a gente quer uma equipe de alta performance, e aí, quando a gente estuda assim, a gente fala assim, o que é uma equipe de alta performance? Né? Como é que eu monto? É colocando as pessoas no lugar certo. E como que eu faço isso, tá? Tem uma situação, o Mihaly, que é um psicólogo da linha da psicologia positiva, ele fez um gráfico que é o seguinte, né? Tem lá, desafios e habilidades. E o flow, tá? Enquanto, se eu tenho um desafio e a habilidade do meu colaborador, ela é menor do que o desafio, causa uma tensão nesse colaborador. Ele vai paralisar porque ele não tem as habilidades necessárias para cumprir aquele desafio. Ou o contrário, às vezes o desafio é muito menor para a habilidade daquele funcionário que eu tenho, daquele colaborador. Eu tenho que entender isso, eu tenho que entender que eu tenho que equalizar para quê? Para a pessoa chegar no que ele chama de flow. Flow é o quê? O fluxo é aquele momento onde que o liderado ele está numa situação de concentração naquilo que ele faz, na atividade que ele faz, de forma que ele ele se desenvolve fazendo aquela atividade, porque habilidade e desafio eles estão alinhados, tá? E quando eu falo isso aqui, por que eu estou falando isso aí? Porque é aquela parte onde eu trabalho o desenvolvimento das pessoas. Se o liderado ele tem uma habilidade menor do que o desafio, eu tenho que conhecer o meu liderado justamente para colocar ele naquele caminho do flow, ou seja, de autodesenvolvimento, de engajamento, de motivação. Então, se eu tenho um desalinhamento de habilidade e desafio, ou eu vou ter uma pessoa que, se ela tiver uma habilidade muito alta e o desafio foi muito pequeno, ele vai se sentir o seguinte, desmotivado. Desmotivado. E a gente vê isso na equipe. É isso que eu ia falar, desmotivado. Ele vai ficar desmotivado. Agora, se você chega lá e pega o liderado, ele tem uma habilidade menor do que o desafio que você for passar para ele. Você vai ter baixa produtividade. Ele vai ter baixa produtividade e ele vai parar. Ele vai parar por quê? Ele não tem as habilidades ainda necessárias. Exatamente. Aí, por que eu estou trazendo isso? É porque como é que eu faço para mim trabalhar o liderado? Eu tenho que ter conhecimento disso, das habilidades, das competências, se ele está no lugar certo.
Isso é interessante. Muito bom o nosso bate-papo aí. Assim, esse exemplo que você deu aí do estado de flow, das habilidades que o líder deve conhecer do seu colaborador, que se ele não conhecer as habilidades de quem ele está sendo o líder, ele não vai conseguir sugar ao mesmo tempo ou alcançar uma performance ideal daquele colaborador. Então, pessoal, estamos aí no nosso terceiro episódio do podcast Revolutions, com a mudança de mentalidade. E o bate-papo está muito legal. Estamos aqui com o nosso convidado aqui, o Wanderson Vieira. A gente já falou de muitas coisas aí. E existe uma pergunta surpresa que eu separei para você aqui, o Wanderson. E essa pergunta eu gostaria de fazer para você. O nosso tema é liderança e gestão de pessoas. Eu já fiz uns estudos, ao mesmo tempo já li muitas vezes, falando que o líder é aquela pessoa que cuida de pessoas, que cuida de coisas e resultados. Ó, para você ver. Já li. Líder é aquele que cuida de coisas e resultados. Gestor é aquele que cuida de pessoas. A todo momento aqui durante o nosso podcast, a gente citou sobre comportamento, sobre como lidar com essas habilidades, como saber o comportamento das pessoas. Isso aí eu chamo de cuidar de pessoas, que é o que eles alegaram que era o papel de um gestor. Hoje, como eu consigo fazer essa mesclagem de um líder, que todo mundo quer um líder que seja um gestor? Como eu consigo fazer essa mesclagem hoje, essa transformação? Uma pessoa que é líder ao mesmo tempo é gestor. E qual é a diferença de ambos, assim, de forma técnica? Explicando. Sim. Na realidade, gestão, tá? É uma situação que a gente fala assim, gestão e líder. Gestão, gestão, as pessoas que fazem gestão, quando a gente fala desse ponto, fazem gestão de recursos, tá? Que você vai oferecer para que as pessoas elas se desenvolvam, aquilo que ela precisa, tá? Para fazer o seu trabalho. E liderança cuida de pessoas. Ao contrário. É o contrário. Mas Hoje. muito bom. Gestão são de coisas e recursos. Quem faz gestão. Liderança cuida de pessoas. Muito porque bom. tem uma confusão com relação a isso, e você vai verificar o seguinte, olha, muitas vezes a pessoa ela não faz uma gestão voltada para o desenvolvimento de pessoas, aí talvez é por isso que tenha muita confusão com relação a isso, tá? O gerenciamento, você faz gerenciamento de coisas e de recursos que as pessoas precisam para desenvolver o seu trabalho. E a liderança, ela vai utilizar essa gestão para facilitar o trabalho daquelas pessoas para que elas entreguem o que precisam ser entregue. Perfeito. Então, o que acontece, né? E a mesclagem? E a mesclagem hoje? Você quer uma pessoa que faça isso. Mas Hoje consegue o líder fazer. gestor. Como é que o líder faz isso? A gestão, eu vou colocar de forma até mais simples e te dando um exemplo. Você já ouviu falar, vocês, né? E as pessoas que vão estar assistindo, é que o líder, ele tem que sair do mão na massa para trabalhar no estratégico. O estratégico é a questão da gestão. É gestão do recurso, para que os liderados eles consigam executar. E como é que ele faz essa mesclagem entre gestão e liderança? Tá? Você vai fazer da seguinte forma, você tem que preparar outros líderes dentro da sua equipe, e você até trouxe isso aí um pouco também, o líder ele tem que preparar outros líderes. E quando você faz isso, de que forma? Você vai dar autonomia para que as pessoas elas consigam executar o trabalho sem que você precise de estar sempre do lado delas e ajudando elas a executar. Então você está querendo falar que um gestor, não é qualquer uma pessoa pode ser, mas assim, se for uma pessoa que estuda, ela consegue fazer a gestão de recursos, dominar planilha, não Consegue. deixar faltar nada. Agora, o líder,
ele não cai na nossa primeira pergunta lá se líder é uma habilidade. A partir do momento que o cara cai num cargo de gestão, ele pode ter sido um líder e hoje ele é uma pessoa que faz a gestão, é um gestor e é um líder. Que o líder ele Sim. não é uma habilidade, porque independente se eu faço estudo ou coisa similar, às vezes o estudo eu consigo ser um gestor, estudando, dominando técnica, planilha, gerenciando recursos. Uhum. Agora o líder muitas vezes é uma habilidade ou não, É ou ainda competência, é é uma habilidade. competência. Não, o líder ele tem que ter as habilidades de desenvolver competências, é claro. O líder é quando ele tem as habilidades para cuidar das pessoas, desenvolver as pessoas para dar um resultado. Quando eu falo de gerenciamento, ele vem trazendo todo esse arcabouço que é o seguinte: para que as pessoas elas se desenvolvam, para que elas executem, elas precisam dos recursos. E o líder ele tem que gerenciar os recursos necessários para que aquelas pessoas, para os seus liderados, eles consigam entregar. Sim. De Entendeu? forma resumida, tudo que a gente está dizendo, nem todo líder é gestor, mas todos os Ok. gestores deveriam ser líder ou ter habilidades de líder. De Tá aí, liderança. habilidades de liderança. Tá aí o segredo. Simon Sinek é um escritor Uhum. inglês. Ele tem um livro que fala Liderança se serve por último. Você vê, o tema do livro dele já é emblemático, né? Liderança se serve por último. Então Como assim? ele vem com a ideia de que a liderança é para servir as pessoas. Ele tem essa ideia central. Então, ele fala no livro dele assim, ó, líderes cuida de pessoas. Você já deve ter ouvido essa frase em outros momentos. É o que, Líderes é o que cuida de o Vanessa pessoas falou. e pessoas cuida de resultado. Olha pra você ver. Eu acho que é bem simples quando a gente coloca dessa forma, né? Se você cuidar das pessoas, do seu time, de forma engajada, o resultado ele vem por consequência. Se você dar clareza para o seu time, se você cumpre o seu papel de líder, motivando o seu time, inspirando o seu time, o resultado não tem como ele não vir. Eu gosto muito de comparar com o esporte, tá? A gente tem vários exemplos no esporte. Bernardinho, né? O Uhum. técnico da seleção fala muito de liderança também. E ele comenta, porque ele teve várias equipes vencedoras, saía a equipe, vinha para a mão dele, ele conseguia fazer as pessoas performar. Jogadores que muitas vezes as pessoas não viam talento, ele conseguia colocar o cara em quadra e ser o maior torrador das partidas. Então, aí pergunta muitas vezes ele como que ele conseguia isso e tal, como ele escolhiam as pessoas. E ele disse em uma entrevista assim, ó, muitos técnicos escolhem pela altura, pelo tamanho da mão, ou seja, por características natas. Eu escolho pela vontade, porque habilidade e técnica eu treino. Agora, vontade não pode faltar, né, nas pessoas. Olha Ah, para pra você você ver ver. a visão de um líder. De um líder. Muito interessante. É interessante você falar, por exemplo, e vontade é o quê? É o comportamental, Exatamente. entendeu? Exatamente. E assim, É algo que você não consegue colocar dentro das pessoas. e assim, o ambiente que você tem que fazer, igual a gente fala, eu estou falando aqui da questão de gestão e a parte de liderança, por exemplo, uma gestão que ela não é bem feita, tá? Ela não, como que acontece quando a gestão ainda não é bem feita? É que vai faltar recursos para que a pessoa ela consiga, as pessoas da equipe consigam entregar um trabalho. Que Se eu também não tenho a desmotiva gestão, a equipe. e o que que vai acontecer? O líder, quando ele não sabe fazer gestão, aí você, por isso, estou falando porque você falou aqui agora, Eliel. O líder, quando ele não Exatamente. sabe fazer gestão, o que que vai acontecer? Ele vai pressionar a equipe para dar resultado. Nossa, bicho. Olha aí. É Ele vai colocar interessante. pressão, ele vai fazer a coisa, vai querer que faça a coisa de forma desordenada. Então, aquelas pessoas, elas vão começar a fazer aquilo ali, elas vão desmotivar, porque eles não têm o recurso, mas eu estou cobrando que eles deem resultado. Exatamente. Quem não sabe fazer gestão faz pressão, né?
Justamente. É por isso que vem essa frase. É, É porque eu não dei os recursos necessários para que aquelas exatamente. pessoas elas tivessem uma entrega. Porque o líder, ele tem que servir. Você acabou de falar ele. O Uhum. líder tem que servir, mas como que ele serve? É justamente, ele tem que escutar a equipe, escutativa, ele tem que ter, se colocar no lugar do outro, o líder ele tem que Empatia. fazer isso, empatia, porque ele tem que saber o porquê daquela pessoa está passando naquele momento. O feedback constante, tá? Tem um item aqui que aí as pessoas tratam muito os feedbacks formais, os feedbacks que tem naquele momento que tem alguma situação que o liderado ele não fez alguma coisa que faz uma coisa que ele não deveria fazer, mas esquece do feedback diário. É aquele que você está conversando com a pessoa e você está passando informações. Aquilo é um feedback. Aí você está falando que as pessoas muitas das vezes focam no feedback corretivo, nunca o feedback quando a pessoa faz correto, faz de forma certa, Desenvolvimento, de forma esperada. elogio. É, Você lembra que eu o falei aqui que as feedback eles pessoas elas colocam só como, gostam? como puxão de orelha, de orelha. Elas gostam de se sentir importante, gostam de fazer parte de um grupo e de serem reconhecidas. Então, a partir do momento que o líder, todo dia, ele está junto com a equipe, ele tem um feedback, ele conhece o que que a pessoa, a escutativa, ele conhece o que que o funcionário, o liderado, ele tem as suas expectativas, ele conhece o que que os motiva. Você falou assim, como é que eu faço o liderado chegar a alta performance? Você tem que saber dos motivos dele. O que que motiva o seu liderado? Eu, como líder, eu tenho que saber, eu tenho que entender, perceber no dia que aquele liderado ele chega e está de forma diferente. E aí Por eu vou te quê? falar, enganado está o líder que acha que a motivação dos seus liderados está somente na remuneração financeira. A remuneração Errado. emocional, ela pesa demais. Isso tudo que você falou, sentir parte de algo muito maior, fazer parte do grupo, isso pesa na balança da motivação igual ou maior do que a remuneração financeira. Pode ter certeza disso. Reconhecimento. Mas, Situação que a Giovanni, gente fala assim, ó, é o dar. Dar dinheiro, ambiente e reconhecimento. Muito bom. E essa parte. Mas, assim, para a gente ter uma, assim, a questão aqui que eu falei aqui, tá? A pessoa tá do lado do liderado, você consegue direcioná-lo para alta performance. A pessoa começa a se sentir importante. Ela está no lugar certo também, porque aí ela vai conseguir desenvolver suas habilidades e competências, que é nato dela. Então, a partir do momento que você tem um ambiente, ele é propício, e você está no lugar certo, eu consigo me desenvolver muito mais fácil, com facilidade. Eu tenho resultados, né? E o ambiente, ele propicia para eu sempre estar desenvolvendo. com Agora, a certeza. partir do momento que eu estou no ambiente, que eu estou no ambiente que ele não me propicia desenvolver, né, as habilidades, aí a gente fala um pouquinho daquela parte do flow, que é a questão do engajamento e da motivação, né? Verificando a questão do desafio com relação às minhas Verdade. habilidades. E como que eu coloco as atividades para ele, onde que ele vai... Eu vou aproveitar as habilidades dele de acordo com o desafio que eu vou proporcionar para ele. Eu tenho que conhecer. Certo. O que você Ah, acha da frase "a equipe é a cara do líder"? Me fala aí, o que você acha dessa frase? E é a cara do líder. O líder, ele formata a equipe dele. Por quê? Ele... Sim? Você já deve ter visto nas corporações, igual você trabalhou aí por muitos anos, numa multinacional, uma grande empresa, você já deve ter visto muitas vezes, quando um líder é cobrado por algum resultado ruim, é, aquele líder que fala: "Ah, mas minha equipe é muito ruim, não, minha equipe só tem cabeça de bagre, eu não consigo".
Cara, aí entra o que a gente acabou de falar. Se a equipe é a cara do líder e ele tem um bando de incompetente na equipe, o que você entende do líder de imediato? Ele é o Que cabeça ele é um de gado incompetente master. mor. Ele, Ele é o cabeça ele de é gado e o. mor. E Então, tem um ponto aí, e Eliel. muitas das vezes o líder não percebe ou não sabe disso, não reconhece isso, porque é E difícil tem o um líder ponto. reconhecer que quando que a falha está nele. Difícil. Aí tem um ponto, tá? Desse trabalho todo, o trabalho que eu faço com a parte de liderança, né? Para fazer com que eles consigam engajar a equipe, motivar a equipe, né? Saber como lidar e fazer com que eles performem, tem um item muito importante que é saber entender o liderado, os pontos que eles têm de desenvolvimento. Você tem que saber isso dentro da sua equipe. Como que eu vou desenvolver? Volto de novo, aquela máxima ali. Para o cara desenvolver, ele tem que estar engajado e motivado. Aí eu tenho que saber das habilidades dele, se ele está de acordo com a atividade que ele está fazendo. E quais os treinamentos que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que treiná-lo? Né? Por que eu falo isso, tá? A gente pode montar uma equipe por meio de, eu vou fazer a contratação, e eu vou fazer ela da forma acertada, porque tem metodologia para isso. A análise de perfil comportamental diz que você consegue fazer isso aí muito bem, você consegue verificar todas as características. E quando você tem as possibilidades de fazer essa avaliação, você vai contratar. Agora, e quando eu chego numa equipe e ela já está montada? Aí você tem que saber identificar tudo isso aí. Aí o líder ele tem que fazer um trabalho de identificação. Ele tem que fazer Porque isso aqui, ó. Ele tem que fazer isso aqui, ó, arregaçar as mangas, porque o trabalho dele vai ser. Aí ele vai ter que se provar. Aí entra ele e um se ponto. provando, desenvolvimento de pessoas, identificação de habilidades. Aí ele tem que se Isso. provar. E aí tem um ponto, tá? Que aí o líder, aí é uma coisa que eu converso muito com as pessoas que eu faço processo e nesses processos a gente aprende muito, tá? Então a gente está conversando aqui, a gente aprende muito. O líder ele tem que ficar livre de julgamentos. Sabe por quê? Aí eu vou falar de experiências que eu tive durante a minha carreira. Porque eu fui liderado antes de chegar no cargo de gestão. Sim. Eu aprendi com vários líderes, vários estilos de liderança. Né? E Exato. muitas vezes as pessoas chegam numa equipe e a pessoa já diz assim, olha, aquele fulano de tal ali, ele é assim, assim, assado. Aí ele não serve, não. Ele não... Só que quando você chega, por isso que o líder ele tem que estar preparado, porque ele vai chegar na equipe, ele tem que fazer a sua avaliação. Ele não pode ir pelo julgamento dos outros, nem fazer julgamentos. Ele tem que ter metodologia para fazer essas avaliações do perfil Exatamente. do liderado, se ele está no lugar certo, exercendo a função. Porque ele pode ter uma habilidade e ela não está sendo utilizada. E é papel do líder tirar o melhor daquele liderado. Muitas vezes ele está desmotivado, Eu já peguei pessoas assim, desmotivadas, que as pessoas muitas vezes não davam, não valorizavam, e na hora que foi perceber, era um trabalho tão simples de identificar que a pessoa estava no lugar errado. E orientação, feedback, acompanhamento. Né? Interessante. Esse exemplo aí a gente consegue ver notoriamente num time de futebol, né? Às vezes você tem ali Assim. grandes jogadores com grandes habilidades, mas o time não dá a liga. E às vezes você muda ali o cara que gostava de jogar de centroavante, ele tá jogando de lateral, não condiz. É você ir pro negócio seu, ir para frente de trabalho e enxergar como se fosse um jogo de futebol. Pô, que cara ali gosta de jogar na lateral esquerda, que lateral esquerda. Vamos colocar onde que ele gosta de jogar? Isso aí é Uhum. identificar as características, o perfil de cada pessoa, para
para que ela possa contribuir com o máximo dela, né? Estamos aí, né, Eliel, chegando no final do nosso episódio e tem Exatamente. assunto demais para falar sobre esse tema, né? Não é à toa que teremos outras oportunidades para a gente estar dando sequência nessa conversa. Inclusive, só para finalizar, Wander, assim, a gente já teve durante a nossa carreira várias pessoas que eram exemplo para a gente, né, de liderança. Às vezes não precisa nem citar nomes, mas tem alguma pessoa assim que marcou durante a sua trajetória, que era um grande líder e que você conseguiu absorver dessa pessoa o máximo e que hoje você consegue passar para frente o que você aprendeu com ela? Sim, tiveram muitos, né? E assim, eu tive um gerente quando eu comecei a minha carreira como mecânico, né? E tinha o São Paulo, uma pessoa que ele chegava na área e ele observava muito, tinha uma escuta ativa, liderava pelo exemplo, uma fala muito calma. E olha para você ver, era início de minha carreira. Se você olhar como que impactou o jeito que ele fazia gestão, né? Há tantos anos atrás, ele mostrou muitas questões hoje que a gente, durante a minha vida profissional, eu fui verificando que muitos líderes não tinham algumas características, outros tinham essas características, e ele mostrava a questão muito de estar à disposição para que a gente tirasse dúvida, ele orientava, ele também colocava a gente no cenário, ou seja, olha, tem uma situação aqui, a gente precisa resolver. Ô Anderson, como é que você trataria essa situação? Como Jogava para você. coloca como parte da solução. Olha, eu era mecânico e ele gerente de área. Ele sempre estava na área. Então, é o que eu acabei de falar aqui, um pouquinho daquilo que a gente aprende as pessoas, qual que é a essência do ser humano? Se sentir importante. No momento que ele me falava assim, ô Anderson, vem cá fazer parte dessa solução. Eu me sentia importante. Reconhecido? Também. Né? E fazia parte de um grupo, de uma equipe? Sim. Então, aquilo ali me motivava. Então, eu vou dar um exemplo do São Paulo, que é uma pessoa que, por ser tanto tempo atrás, e ele está tão atual, né? O modo como ele fazia a sua liderança e trabalhava com a equipe, aí eu trago esse exemplo de liderança no São Paulo. E Top claro, teve demais. vários outros líderes, mas esse aí foi um líder que marcou. E eu aprendi, velho, eu aprendi agora com o Wander isso aí, ó. Todas as conversas que a gente tem de negócios ou trabalhando, a gente perguntar como você resolveria essa questão e se faz a pessoa se sentir, fazer parte de um todo. Uma vez que você é aquele líder que você mesmo toma as decisões, que você não deixa as pessoas se sentir parte de um todo, essa pessoa não vai dar o melhor dela, eu tenho certeza. Então, eu aprendi com você, Ivantos, um pouco mais sobre essa questão. Agora, só contribuindo mesmo para finalizar, talvez o Léo tenha algum exemplo, eu já tive um chefe da questão do medo. Quando ele não estava no local, a gente trabalhava, mas era de maneira mais cadenciada, tudo acontecia bacana. Quando ele chegava, todo mundo saía correndo, escondia, não sei o que lá. Ele não era um líder acessível, ninguém queria ter acesso a essa pessoa. Ou seja, ele tinha uma gestão do medo. E essa gestão do medo, ela não funciona mais hoje, porque a gestão do medo pode ocasionar acidentes, a gestão do medo, a pessoa pode ter problemas com pessoais, problemas mentais. Então, isso hoje não é interessante, né? Isso há uns 15 anos atrás, mas não faz muito tempo. Mas eu tenho esse exemplo da pessoa que tinha uma gestão do medo e que hoje está ultrapassado essa questão da gestão do medo. Só para a gente fechar, eu acho que foi muito bom o bate-papo. Líderes que estão ouvindo a gente, que vai acessar esse conteúdo aí, eu sei que vai fazer muito sentido para vocês. O Anderson trouxe aqui
soluções, metodologia, ideias valiosas e consuma isso, valoriza isso. Venha participar aqui com a gente, consumir o conteúdo nosso. O Anderson, ele já deixou aí no início do vídeo o acesso lá à página dele. Ele tem conteúdo, ele aqui foi só uma palhinha, né, Anderson? Foi só algo bem o inicial ali, o básico para as pessoas perceber como que é importante treinar, como é importante treinar a habilidade. Entenda que o treinamento, ele é o degrau que você precisa subir para acessar ali a sua promoção, para se dar bem na carreira de liderança e como gestão. Ô Anderson, como costume, eu sempre tenho uma última pergunta aqui, o Gerson já sabe. Você tem a oportunidade agora de falar com todas as pessoas. Essa mensagem vai ser entregue por via mídia, Telegram, todas as pessoas que precisam aí desse conteúdo. O que você diria? Bom, hoje o tema foi liderança, e nós que assumimos em qualquer momento ou qualquer circunstância o papel de líder, a gente tem que ter consciência que a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente está trabalhando com a vida das pessoas, os sonhos das pessoas. Por isso que eu falo que o líder, a responsabilidade, né, muito grande de desenvolver pessoas e levar elas para um outro patamar. Então, a partir do momento, vocês vão fazer muita diferença, e a gente faz diferença na vida das outras pessoas, com as decisões que a gente toma. Então, por isso que a gente tem que estar preparado para servir, né, os nossos liderados, de forma que a gente consiga desenvolvê-los para dar o seu melhor, para mostrar todo o seu potencial. Então, eu deixo essa mensagem aqui sobre a responsabilidade da liderança com relação ao desenvolvimento de pessoas. E eu estou aqui justamente para colaborar com isso, muito humildemente, né? Mas meu papel é servir aquelas pessoas que têm necessidade de uma contribuição. Quando a gente fala de contribuição, né, isso aí é uma palavra muito forte. E a gente está vendo nas outras pessoas, entendendo a necessidade que elas têm de se desenvolver cada vez mais. Excelente, estamos encerrando aqui mais um podcast, Revolutions, no qual o objetivo é a mudança mental mesmo. E hoje eu tenho certeza que o Anderson contribuiu com a gente um pouco mais, e o Anderson é um especialista aí no assunto, ele tem conteúdos aí, inclusive dentro do Instagram dele. Quem quiser seguir, pessoal, o Anderson Vieira, segue lá e tenta absorver o máximo do que ele tem para oferecer. No mais é isso aí, muito obrigado, Wanderson, pela participação, foi um prazer, assim, ter você falando com a gente, contribuindo um pouco mais sobre o assunto. E Eliel, muito obrigado aí, valeu também pela participação aí, estaremos juntos na próxima. E vamos que vamos, pessoal. Fala aí, Anderson. Sempre às ordens. Um grande abraço aí, obrigado pelo convite.